Amados, que a paz de Deus que habita em mim e você possa permear o nosso coração, que possamos ser dignos da palavra e do encargo que nos foi dado por meio de Jesus Cristo, a fiel testemunha que um dia virá julgar vivos e mortos e virá permear o nosso coração, virá julgar as nações e restabelecer o governo a ele e a sua igreja. Que verdade gloriosa! Hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Paulo escreveu a sua carta aos Efésios quando estava preso após a sua segunda viagem missionária. E ele está preso e ele quer exortar a igreja de Éfeso acerca da santidade que ela deve ter em Cristo. E Paulo inicia sua carta no capítulo 1, no capítulo 2, falando da salvação que nos aguarda, que é a salvação que recebemos em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo essa carta, como eu disse, enquanto está preso, e ele está então narrando ali qual é a importância da vida cristã, qual é a importância de nós termos a vida. Ele primeiro fala da salvação que recebemos no capítulo 2, que é pela graça e pela graça somente. Ele fala depois, na segunda parte do capítulo 2, da salvação de judeus e de gentios. Ele diz que toda salvação que há no poder do sangue de Cristo é para judeus e gentios, englobando todos aqueles que acreditam em Cristo. Paulo, no capítulo 13, então, ele expõe o seu ministério e a vocação que ele tem para os gentios, e ele faz a oração na segunda metade do capítulo 3. No capítulo 4, ele volta a falar sobre a salvação que há em Cristo. Ele fala sobre a santidade cristã. E no capítulo 5, ele está exortando sobre o dever da mulher e do marido no laço matrimonial. No capítulo 6, ele fala da responsabilidade de filhos e de pais que têm perante o Senhor. E ele conclui essa carta
falando sobre a nossa guerra. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Paulo vai dizer que existe um inimigo que está nos cilindrando. E Paulo diz a seguinte coisa, ele diz, olha, a nossa luta não é contra nosso pai, não é contra nossa mãe, não é contra nossos amigos, não é contra a igreja. E ele fala ele diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as hostes celestiais do mal, que estão nas regiões celestiais. Paulo, dessa forma, ele diz que nós não devemos lutar contra nossa família, contra nossos amigos, contra a igreja. A nossa luta é contra o diabo. E a Bíblia diz que o diabo, ele é astuto, ele é envolvente. Jesus chama ele de o próprio rei deste mundo. O diabo, ele é alguém que está tentando nos tirar como trigo. O Senhor Jesus, ele repreendeu o diabo em Mateus. Acompanhe comigo, já voltamos a Efésios, mas em Mateus capítulo 17, Jesus, ele faz uma breve apresentação de quem é este diabo. Ele fala de alguém que está tentando todos os homens. Ele é o tentador desde o princípio. Ele é aquele que está tentando a igreja. Acompanhe comigo Mateus 17, no versículo 18. E repreendeu a Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. O diabo é tão astuto que ele pode se manifestar em alguém que é seu amigo, mas que está tentando você. Você acha que o seu amigo está lutando contra você, mas não é seu amigo que está lutando contra você. É o diabo através dele. Queridos, nós não estamos, preste atenção nisso que eu vou dizer, nós não estamos livres
do diabo. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola que tem muitas pessoas na casa do valente. E Jesus disse que tem alguém tentando tirar essas pessoas de lá. E o valente, ele tenta a todo custo tirar, manter essas pessoas em cativeiro. Você sabia que quem está na igreja, ou melhor, quem está no mundo, não é tão perseguido quanto quem está na igreja? O diabo, ou Satanás, e esse nome vem da cultura grega, que quer dizer tentador. Este inimigo, ele não está tão preocupado com aqueles que estão lá na divindade quanto aquele que está na igreja, quanto aquele que está na igreja. Preste atenção nisso. A palavra de Deus nos diz que certa vez havia um homem que havia sido endemoniado. E este homem, ele estava padecendo muito tempo. E havia uma legiões de demônios nele. E quando Jesus curou este homem, ele disse: vigie. Porque se o diabo encontrar esta casa novamente vazia, ele volta com mais 7 dentro daquela casa. O nosso corpo é uma casa. Se nós não vigiarmos com jejum, oração, leitura da palavra, os demônios se apoderam. E nós só nos livramos do diabo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Acompanhe comigo Efésios capítulo 6 novamente. E se você está com a sua Bíblia perto, eu peço que permaneça assim. E se você não está, abra por favor comigo a palavra de Deus. Efésios capítulo 6 diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui nós aprendemos que o diabo, ele não somente tenta, mas ele tem várias estratégias para lutar contra nós que nós nem imaginamos. E Paulo continua: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nas regiões ou nos lugares celestiais. Você já teve uma briga com seus pais e você sabia, você acreditava que quem estava querendo ser mal era ele, na verdade? Ou você já teve a briga num bar e você lutou contra o seu amigo e você acreditava que ele queria o seu mal? Deixa eu te dizer que muitas vezes é o tentador. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar estratagemas para lutar contra nós. E sabe por que disso? Porque ele não quer que a igreja do Senhor prevaleça. A palavra de Deus é a arma mais poderosa que um crente tem para lutar contra ele. Tem muitas pessoas hoje que para expulsar um demônio, eles conversam com o demônio. Quem tu és? Por que tu estás aqui? Jesus, ele nos ensinou, toda vez que for expulsar um demônio, expulse-o imediatamente em nome de Cristo Jesus. Porque no seu braço, no seu poder, você vai perder. Deixa eu te contar uma coisa, meu querido. Preste atenção. Deus é todo poderoso. Amém? Mas, preste atenção. Mas, Satanás também tem poder. E se ele tiver alguma flecha para jogar contra a sua vida, pode ter certeza que ele vai utilizar. Pode ter certeza. Então, o que nós precisamos para vencer o inimigo é lutar com a fé, com o joelho no chão e suplicando a ajuda do Senhor. Não existe pessoa que luta contra o diabo sem Deus e vença. Não existe. Terceiro ponto. O inimigo, ele quer que Deus, ele quer te tirar de Deus. Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, é a passagem que estamos lendo. Como eu falei no início, primeiro Paulo, ele disse que o inimigo, não nessas palavras, mas ele primeiro diz que ele vai atacar a pureza, o amor, a
a verdade dentro do laço matrimonial. Em segundo lugar, ele vai usar armas para jogar filhos contra pais e pais contra filhos. Em terceiro lugar, ele vai utilizar-se de toda coisa que tiver nessa vida mal resolvida. Em quarto lugar, ele vai minar a relação entre servos e senhores. Ou seja, ele vai utilizar-se para meter intriga no seu trabalho, na sua casa, no seu círculo mais íntimo. E Paulo, ele está tão preocupado com esse assunto que ele disse para nós que nós não devemos lutar contra pessoas. Ele diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçando na preparação do Evangelho da Paz. Ele nos dá algumas armas para lutar contra o valente. A primeira arma é, a armadura de Deus. Primeiro, os vossos lombos cingidos com a verdade. Segundo, vestida a couraça da justiça. Temos que ser justos. Terceiro, o escudo da fé. Nós precisamos estar arraigados e firmes em Deus. Em quarto lugar, precisamos ter, antes disso, porque nós precisamos ter o escudo da fé para que podeis suportar os dados e apagar os dados que ele jogará contra nós. Meu irmão, vou te dizer, vou repetir, se Satanás tem alguma flecha nessa vida, pode ter certeza que ele usará. Quarto lugar, capacete da salvação. Nós precisamos, a nossa mente precisa estar guardada em Cristo Jesus. Nós precisamos saber o que Cristo ele espera de nós. E nós precisamos andar no caminho da salvação. Nós precisamos ter a nossa mente guardada em Cristo. Em quinto lugar, não perdi, acho que é quinto. Quinto lugar, precisamos ter a espada do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é só pastor, não é só evangelista que precisa estudar a Bíblia, viu? Você, para vencer o diabo, e principalmente
vai se aproximar cada vez mais de Deus, você precisa estar enraizado na palavra. Em quinto lugar, precisamos ser homens, versículo 18. Precisamos ser homens e mulheres de oração. Precisamos estar em comunhão com o Senhor. Um homem não resiste à batalha espiritual contra o tentador se ele não estiver enraizado na oração. Você sabe que os maiores imperadores, como Billy Graham e Spurgeon, Russell Shedd, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Geraldo Martins, todos são homens e mulheres. Aqui eu citei só homens, mas tem mulheres também. Todos são pessoas de oração. Tu não resiste ao diabo na tua força. Você pode ser rico, você pode ter influência, você pode ser o maior político do país. Você não vai resistir ao diabo na sua força. Não vai. Em sexto lugar, precisamos ter perseverança na oração e suplicar por todos os santos. O dever do crente é orar, não somente por ele, não somente pela sua família, mas por toda a igreja do Senhor. Em sétimo lugar, precisamos estar agarrados com confiança na palavra de Deus. E em último, pelo versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós só venceremos o diabo se nós tivermos essas coisas presas, agarradas ao nosso coração. Que possamos vencer o diabo, como eu disse, ele é astuto. Ele está nos testando. E a carta de Efésios que Paulo escreve é um manual para vencermos este inimigo. Quem está na casa do valente
já está perdido. Ele quer você. Ele quer a sua família. Ele quer a igreja. Ele quer que nenhuma alma se salve. Nós vencemos pelo Espírito de Deus e não pela nossa força. Existem pessoas hoje que pensam que estão salvos, mas que estão deixando muitas brechas para ele jogar uma seta sobre você. E gente, isso aqui não é coisa de acreditar, né? Que nem aquelas pessoas que dizem, não jogue o diabo, não, isso aqui é real. Esta batalha acontece desde o Éden e vai até a segunda vinda de Cristo. E se você não for fiel, ele te vencerá. Porque o diabo, ele pode ser muito ruim, com certeza é, mas ele é muito poderoso. E somente em Cristo nós podemos vencer. Eu quero que essa mensagem não seja mais uma mensagem que você assiste e possa sair dessa live e continuar tudo bem. Não. Jesus, ele está te chamando hoje. Conserte essa vida. Você que está nas drogas, você que está na prostituição, você que quer ser uma igreja, mas por um motivo desviou, você que não conhece a Cristo, Jesus, ele te chama. Venha, venha, e que você encontrar repouso nele. Ainda dá tempo, ainda as portas estão abertas. Não pare. Não pare de adorar, não pare de te exercitar. Não pare a sua fé. Wilson Shedd, um dos maiores pregadores desse tempo, falou que nós devemos, eu não sei bem agora, fazer agora, mas o Dr. Wilson Shedd falou que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Hernandes Dias Lopes, outro pregador contemporâneo, ele disse que nós precisamos ardentemente do Senhor. Eu quero recomendar uma pregação que ele faz de Efésios. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ele diz, né, ele fala dos que estão presos na casa do valente. E ele diz que muitas pessoas hoje
estamos querendo lutar contra sogra, contra nora, contra pai, contra mãe, contra filhos, mas que não percebem que a sua maior luta é contra o diabo. E que nesta, só se você tiver em Cristo, você poderá vencer. Então, eu deixo esta mensagem em nome de Cristo. Amém. Eu quero pedir a você que, se você gostou desta palavra, se inscreva no nosso canal do YouTube. É fácil, rápido e gratuito. Muitas pessoas vêm para cá, mas não se inscrevem lá. Então, quero te pedir, é rápido, fácil e gratuito. Se inscreva lá, deixe seu nome lá. É Debate Cristão Saudável oficial. Eu escolhi esse nome, eu até vi um comentário aqui, porque eu acho que nós precisamos debater o Evangelho no sentido de aprendizado. Mas esse debate deve ser saudável, ele deve estar dentro das 4 linhas da Bíblia. Porque só assim nós aprenderemos e cresceremos em fé, em graça e em amor por Deus e pelos santos. Que Deus possa abençoar sua vida e que nós possamos lutar contra o inimigo. Que nós possamos em Cristo vencer esta batalha. Porque todos os dias nós estamos lutando até o último dia. E o Senhor nos dará forças para vencer. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero terminar orando pelas vítimas do Rio Grande do Sul. Já fizemos uma live mais cedo falando sobre isso. E orando para que nós possamos vencer esta batalha. Então, incline essa fonte, feche seus olhos e oremos. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Senhor, que possamos vencer, não na nossa própria força, mas na tua força, Senhor. Que possamos vencer o inimigo. Que possamos lutar contra as armas que o Senhor nos deu. Que possamos ser filhos de nosso Pai que está nos céus em Cristo Jesus. Que tenhamos um bom resto de dia e uma boa noite. Que amanhã possamos estar na tua casa, se assim for da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe todos. Eu peço novamente que se inscreva, ative o sininho lá no YouTube. E se alguém quiser falar no nosso Instagram e deixe sua pergunta, eu estou tentando criar um programa de perguntas e respostas, mas ninguém tá perguntando. Então fala no nosso canal, no nosso
Instagram e deixe sua pergunta na caixinha de perguntas nos stories lá, debate questão saudável.oficial, e a sua pergunta será respondida. Que Deus abençoe. Mais uma vez, que Deus abençoe as vítimas do meu estado, do Rio Grande do Sul. Estamos orando por você. Em nome de Jesus Cristo também. E até amanhã.